Vamos voltar ao vivo com o Neto Mota, direto da Polícia Federal, acompanhando a apuração sobre... Não, tá, entendi. Ó, o Neto continua na na PF, na Polícia Federal, mas agora o assunto é outro, né, Neto? Enquanto você está acompanhando aí a movimentação, vamos dar andamento, né? O nosso telejornal aqui é notícia, aqui a notícia é assim, uma em cima da outra, para você ficar sempre muito bem informado. Não tem conversa mole, não. É madeirada, é madeirada. Neto Mota, me conte aí qual é o outro seu destaque, por favor, porque veja, nós temos uma informação de que uma modelo acabou que denunciando uma clínica aqui da capital, aqui de Maceió. Ela disse, inclusive, que sofreu queimaduras em um procedimento estético. Também recebemos a informação de que a Sociedade Brasileira de Dermatologia já entrou no caso e vamos saber, portanto, com o Neto, que história é essa, né? Para a gente ter uma noção do que aconteceu. Neto, mais uma vez com você. Exatamente, Tiago. A modelo Laura Cavalcante sofreu queimaduras de 2º grau e correu risco de morte após realizar um procedimento que não foi bem sucedido de fotodepilação numa clínica estética renomada aqui de Maceió. A Sociedade Brasileira de Dermatologia já está investigando o caso. Eu conversei com a Laura ontem e o depoimento dela é bem forte, viu? Você vai ver daqui a pouco, mas agora a gente mostra um trechinho desse depoimento. E o médico, assim que olhou, disse: não, aí é queimadura de 1º e 2º grau. Tem que esperar para ver se teve de 3º grau, porque se tiver vai ter que fazer cirurgia. E aí, pronto, eu fiquei um tempo de observação. Quando saí do hospital, já fui direto para um dermatologista para iniciar um tratamento, né, em relação às manchas. Foi quando ela me informou que eu tinha o risco de ficar com mancha hipocrômica, que são aquelas manchas brancas que não voltam mais à cor. Então, assim, eu perdi muito o meu chão, porque eu trabalho com a minha imagem, né? Eu fiquei 3 semanas nessa incerteza de como ficaria a minha cicatrização. E foi bem difícil, está sendo ainda. Estou tendo que reconstruir toda a minha vida. Eu sou modelo, trabalho muito com lifestyle praia. Todo o meu Instagram é construído nessa pegada mais de surf, sol, natureza mesmo. E não só o meu lado profissional, mas também era o meu lazer, sabe? E tudo isso, assim, desmoronou. Daqui a pouco você também vai ver quanto a Laura está gastando para cobrir os prejuízos na pele aí que impediram ela de trabalhar, inclusive no exterior, fora do país, já que ela tinha contratos publicitários com algumas marcas. Daqui a pouco a gente volta, Tiago, com todas as informações. Uma modelo e blogueira denuncia que sofreu queimaduras em um procedimento estético em uma clínica. Ela diz também que não recebeu a ajuda do estabelecimento depois do incidente. Quem foi conferir de perto foi o repórter Neto Mota, que foi até a casa da modelo, e você vai ver a reportagem completa agora no BG. Aperta o play aí, meu filho. Quem chega nas redes sociais da Laura fica impressionado com a beleza da modelo e surfista de 23 anos. Desde os 16, ela trabalha tirando fotos profissionais e sempre chamou atenção pelo corpo bonito. Foi essa mesma beleza que atraiu uma clínica de estética de Maceió, que convidou a modelo para realizar um procedimento de fotodepilação em troca de divulgação nas redes sociais. Até aí tudo bem, mas o que a Laura não sabia é que estava prestes a passar pelo pior momento da vida dela. Eu ganhei o cupom no Dia dos Namorados, compartilhei com meus seguidores a divulgação e compareci à clínica um mês depois, em julho, para realizar fotodepilação e limpeza de pele. Fui antes para ser avaliada. Fui 2 dias antes de realizar o procedimento. A avaliação consistiu apenas em olhar a minha pele e tocar e dizer que dava para fazer o procedimento por uma profissional. 2 dias depois eu retornei à clínica para realizar o procedimento e tinha outra profissional no local, então fui avaliada por 2. E essa profissional, quando começou a disparar a máquina da fotodepilação, eu já senti uma dor muito grande. Eu comuniquei a ela e ela só me disse que era porque a região era sensível e era normal. Então eu fui aguentando durante todo o procedimento uma dor muito forte. Cheguei até a pedir desculpa pelos espasmos
involuntários que a minha perna estava dando. Achei que estava atrapalhando ela disse que eu não me preocupasse, porque era assim mesmo. Quando ela finalizou o procedimento, que ela retirou o gel, porque passa um gel para resfriar a pele, que ela retirou o gel, ela fez, eita, tá doendo. Eu disse, moça, tá doendo muito. Eu já tava assim com a voz meio trêmula, eu fiz, tá doendo muito. E começou a arder. Arder. Então, imediatamente assim, quando ela viu, ela fez, tem umas regiões escurecidas, foi isso que ela disse. Tem umas regiões escurecidas, vou chamar... Aí chamou a profissional que realizou a primeira avaliação em mim. Então, quando essa profissional chegou, elas começaram a passar água, a abanar um aparelho de alta frequência, várias pomadas, durante 40 minutos. E assim, a minha tremedeira só aumentava, comecei a tremer muito. Depois eu descobri que foi porque, como a queimadura foi muito extensa e muito profunda, o meu corpo começou a perder muito calor para o meio. Então, essa tremedeira estava anunciando um choque iminente. Então, como a tremedeira estava aumentando muito e a dor estava insuportável, eu pedi para elas pararem o que elas estavam fazendo e decidi ir para o hospital por minha conta. A Laura sofreu queimaduras de 2º grau, risco de morte e infecção. Pior ainda, ela disse que a clínica não alertou sobre os perigos do procedimento e não deu o suporte necessário depois do ocorrido. Nas redes sociais, ela fez um post e mostrou o antes e depois que as blogueiras não mostram. O relato tem mais de 500 compartilhamentos e 1.500 comentários de apoio. O caso aconteceu no mês de julho, mas a Laura só resolveu tornar público agora. É que ela aguardava o resultado do diálogo entre a clínica que realizou o procedimento e os advogados dela, que infelizmente não deram certo. Por conta do ocorrido, a porta que dá acesso à piscina da casa dela está assim, fechada, já que ela não pode mais modelar durante o sol para trabalho e para o surf. Eu tentei resolver amigavelmente, não deu certo. O suporte que a clínica deu foi mínimo, pagaram uma consulta com o dermatologista, os primeiros medicamentos, mas agora eu iniciei um tratamento que custa cerca de R$20 mil e eu não estou tendo nenhum tipo de assistência, que é um tratamento, uma laser terapia, algo novo, que acelera a cicatrização e evita a formação de queloide, porque como eu sou negra tenho tendência. Então, assim, em relação a esse tratamento, não estou tendo nenhuma assistência, não houve acordo em relação aos danos morais, estéticos, enfim, lucros cessantes, não teve nenhum tipo de acordo. Não se dispuseram também a continuar pagando o tratamento, só pagaram a primeira consulta com o dermatologista, coisa de, assim, um valor de R$600 talvez. E pronto, estou largada. Sem trabalhar porque agora se dedica ao tratamento das queimaduras, a Laura perdeu os contratos com outras marcas e também um trabalho fora do Brasil. Diante do episódio de terror e de tantas blogueiras que, assim como ela, vivem de divulgar os serviços na internet, a Laura faz um alerta. O meu conselho é para que ninguém jamais confie em feed de Instagram para decidir se vai ou não fazer um procedimento estético numa clínica. Porque essa clínica é divulgada por várias blogueiras em Maceió, é uma clínica conceituada. Quando eu fui olhar o feed, tinha várias negras, foto de várias negras fazendo propaganda para essa clínica. Eu fiz propaganda antes de ir na clínica, isso foi assim uma imaturidade minha, acreditar que só porque blogueiras vão numa clínica ela é suficientemente responsável e apta a lidar com as especificidades da minha pele, que é a pele negra. Então, eu não fui submetida a nenhum tipo de avaliação profissional. Ninguém me fez nenhuma pergunta, sabe? E a falta estrutural foi no pré, porque faltou a avaliação adequada, durante o procedimento, que eu disse que estava doendo, ela não parou, e depois que não fizeram os primeiros socorros adequados.